Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa playlist de análise das demonstrações contábeis, estamos estudando indicadores de análise financeira. Nesse vídeo, a análise da lucratividade e rentabilidade. Vamos ver, nesse vídeo, retornos sobre o patrimônio líquido. Vamos testar o som e, em seguida, começar. Ei, teste, som, laser digital, double deck system, sensacional, uau, show. O retorno sobre o patrimônio líquido é um índice que mensura a remuneração dos proprietários da empresa pelos investimentos realizados. O índice é obtido mediante a relação do lucro líquido com o patrimônio líquido médio. O que nós precisamos para esse cálculo? O lucro líquido, o patrimônio líquido saldo inicial e o patrimônio líquido saldo final. Usamos essa fórmula. Retorno sobre o patrimônio líquido é lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido médio vezes 100 para o resultado ficar em percentual. Nosso exemplo, então, aqui nós temos o lucro líquido dos 3 anos que nós vamos precisar e o patrimônio líquido nós temos os valores finais aqui, ó. Eu vou precisar de um valor inicial do patrimônio líquido lá do ano, que vai ser buscado lá no final do ano zero, né, para ele entrar aqui, porque esses valores de patrimônio líquido são valores finais desses ano 1, ano 2 e ano 3. Então, lá no ano zero, vou pegar o valor do patrimônio líquido, que vai ser o inicial do ano 1. Então, lucro líquido, 5.709. Patrimônio líquido inicial, que eu busquei lá no ano 0, 6.000. Patrimônio líquido final, que está lá no ano 1, 7.000. Vou usar essa fórmula. Lucro líquido sobre a média do patrimônio líquido vezes 100. Colocando na calculadora, eu tenho lá 5.709 dividido pela média desse patrimônio líquido, multiplicado por 100, esse valor, eu vou chegar a 87,8%. Isso aqui, então, usando os valores diretamente na calculadora. Do ano 2, eu tenho lá 8.118, 7.000 do patrimônio líquido inicial, que eu peguei lá no ano 1, e eu tenho patrimônio líquido final, 14.418, que eu peguei esse valor no próprio ano 2. Colocando na fórmula, vamos fazer aqui no Excel. Dá uma pausa aí, monta esse quadrinho. Veja, eu fiz um pouco diferente nesse vídeo. Vou calcular aqui o patrimônio líquido médio fora da fórmula do indicador. Nos outros vídeos eu coloquei quando precisava de média dentro do indicador, esse aqui eu vou fazer fora para vocês verem. Então, patrimônio líquido inicial lá, isso aqui, deixa eu só copiar isso aqui para pode ter a relação. Aqui, patrimônio líquido inicial do ano 1 é o que eu peguei lá no ano 0, que era 6.000. Ele fechou o ano 1 com 7.000. E esse 7.000 vai ser a entrada inicial do ano 2. E o ano 2, ele fechou o patrimônio líquido final em 14.418, que ele vai ser o inicial do ano 3. A média, igual, vou usar a função, ao invés de usar a fórmula, uso a função, média aqui do patrimônio líquido inicial com o final, fecha parênteses, enter, 6.500. No segundo ano, 10.709.
Então, vou colocar aqui agora no cálculo do retorno sobre o patrimônio líquido os valores médios. Vou clicar aqui, igual a esse valor, Enter, ponho a alça de arrasto e vou puxar aqui para os demais. Como não calculei no 3, não vou puxar tudo. Lucro líquido. Lucro líquido do primeiro ano, 5.709. Lucro líquido do segundo ano, 818. Meu retorno sobre o patrimônio líquido vai ser igual ao lucro líquido dividido pela média do patrimônio líquido. Enter, veja, eu já deixei formatado em percentual para não precisar multiplicar por 100 como você fez lá na calculadora. Vou puxar aqui, ano 2, 79,8%. Vamos à análise. Então, aqui, analisando, o índice quanto maior, melhor. E o retorno sobre o patrimônio líquido não foi legal. Ó. Ele deu 87,8% no primeiro ano, no ano 2 ele caiu. E isso mostra a remuneração dos acionistas ou dos cotistas. Então, a taxa de evolução do patrimônio líquido representa os investimentos aqui na empresa que caiu do ano 1 para o ano 2. Vamos fazer uma análise dessas evoluções? Vamos pegar aqui na própria calculadora. Eu vou pegar aqui a taxa de evolução do lucro líquido. Peguei o lucro líquido do ano 2, dividi pelo lucro líquido do ano 1, subtraí de 100%. Deu 42,2% a evolução do lucro líquido. Enquanto que o patrimônio líquido, eu tinha lá 10.709 a média do ano 2, dividido pela média do ano 1, ele aumentou em 64,8%. Então, sobre retorno sobre o patrimônio líquido, era isso que eu queria mostrar para vocês. Te vejo na próxima, se cuida, tchau!